Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique, dando prosseguimento à série de sermões expositivos sobre o livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 26. Diz assim o texto bíblico: Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Eu confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda meu coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida como a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Esse Salmo 26 é o apelo de um homem inocente. Assim como no salmo anterior, o título que aparece no original é de Davi, indica a sua autoria. O Salmo 26 é um salmo de lamentação individual com uma afirmação de inocência. É a súplica de uma pessoa inocente, acusada injustamente, assim como acontece no Salmo 7. Os inimigos que difamavam o salmista são descritos nos versículos 4, 5, 9 e 10. Eles eram dissimulados, hipócritas e perversos. Homens que aceitavam suborno e cujas mãos estavam cheias de sangue inocente. Nesse salmo, Davi convida o Senhor a testar a sua integridade e declara a sua lealdade a Deus. O salmo também faz referência à casa do Senhor, mostrando que a adoração pública é o tema central. A essência desse salmo é o prazer e a alegria que o salmista sente pela presença de Deus e pela casa de Deus, expresso nos versículos 6 a 8, uma confissão que nos envergonha com os nossos desejos fracos. O salmo pode ser dividido em duas partes. Nos versículos 1 a 7, Davi declara a sua integridade. E nos versículos 8 a 12, ele ora pela intervenção de Deus. Então, nos versículos 1 a 7, nós temos uma declaração de integridade. O contexto do salmo indica que Davi estava sendo injustamente acusado por seus inimigos e por isso clama ao Senhor por justiça e proteção. As pessoas que estavam atacando a Davi eram dissimuladores ou hipócritas que usavam máscaras para cobrir o seu caráter perverso. Quando o nosso caráter e conduta são atacados, não é errado nos justificarmos, como fez o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10 e até o capítulo 12. Também não é errado pedir que o Senhor nos faça justiça. Não estamos defendendo apenas a nós mesmos, mas também o nome do Senhor, ao qual nós servimos. Por isso, Davi entrega a sua causa ao Senhor, pois sabia não ser culpado das acusações feitas contra ele. Desse modo, Davi nos mostra que devemos levar ao trono da graça o fardo da difamação e deixar que o Senhor julgue a nossa causa e faça justiça. O salmo começa com o apelo de Davi ao Senhor. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. A palavra hebraica aqui traduzida por faze-me justiça significa literalmente julgar, vindicar, punir, administrar a justiça. Aquela usada com o sentido de empreender o reconhecimento de uma causa e declarar o que é justo. Nesta perspectiva, era como se Davi invocasse a Deus para ser o seu defensor de direito. O pedido de Davi está alicerçado na sua maneira de viver, como ele diz, pois tenho andado na minha integridade, e na sua atitude de coração, confio no Senhor. Essa é a oração e a declaração de um pecador perdoado, que está vivendo no temor do Senhor e cuja confiança apoia-se na graça de Deus. Davi era um homem íntegro, uma verdade que o próprio Senhor afirmou em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5. Sua vida revelava um equilíbrio entre a sua fé, confio no Senhor, e as suas obras, tenho andado.
Porque a sua confiança está no Senhor, Davi sabe que não vacilará. Ao afirmar que era inocente, Davi não estava afirmando que não pecava, pois isso é impossível para qualquer ser humano enquanto estiver neste corpo corruptível. Ele não afirma ser impecável, mas declara-se inocente das acusações feitas contra ele por seus inimigos. Davi conhecia bem as suas fraquezas, mas também conhecia o seu amor pelo Senhor e o seu esforço por obedecê-lo e viver de modo agradável a Deus. Assim, Davi declara: tenho andado na minha integridade. O termo integridade, no original em hebraico, é o termo geral do Antigo Testamento para perfeição, indicando sinceridade de propósito e devoção de coração. Ser íntegro nas Escrituras significa ter o caráter completo, mente e coração, inteiramente consagrados ao Senhor. É a qualidade atribuída a Jó e é o tema da ordem de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. No versículo 2, Davi pede que Deus teste a autenticidade e a sinceridade do seu coração e pensamentos. Ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Esses 3 convites para a avaliação divina são essencialmente palavras sinônimas. A primeira palavra, examina-me, no original hebraico significa examinar minuciosamente, provar, testar, ou seja, ouros, metais, pessoas ou coração, para determinar o verdadeiro valor. Em sentido figurado, é comumente usado em relação a Deus, pois somente Deus pode examinar minuciosamente o coração do homem. A segunda palavra, prova-me, significa testar, pôr à prova, e denota o ato de testar as pessoas ou coisas para determinar algo sobre elas. A terceira palavra, sonda-me, significa testar, refinar. Ela é usada principalmente na metalúrgica, com o sentido de purificar metais preciosos. Davi pede que Deus faça uma inspeção minuciosa em seu coração e pensamentos, ou seja, em toda a sua vida interior, seus sentimentos, pensamentos e vontade. No original hebraico, a expressão o coração e os pensamentos é literalmente os rins e o coração, sendo os rins o centro das emoções e o coração o lugar das decisões morais. Parece estranho para nós atualmente, mas nos tempos do Antigo Testamento, os hebreus associavam os rins às emoções e o coração às operações da mente, bem como às emoções e aos sentimentos. Davi não temia tal exame, pois a benignidade de Deus era algo sempre presente em sua memória e uma base de esperança. No versículo 3, ele diz: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Nesse versículo, podemos observar que a experiência do amor divino revela-se consequentemente na prática da verdade divina. Apesar de, em certas ocasiões, Davi ter tropeçado e caído, a disposição habitual de sua vida era voltada para o Senhor e para a sua palavra. Por isso, ele guardava a bondade do Senhor em sua mente e andava nos caminhos que apontavam para a verdade de Deus. Paul Washer diz que não há grandes homens de Deus, só há pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Andar na verdade do Senhor vai produzir alguns efeitos práticos. Por isso, Davi, no versículo 6, diz: não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Os verbos assentar e associar ou andar denotam a participação no conselho e nas atividades, como mostra o Salmo 1, ou seja, significa ter comunhão e aprovar os seus atos. Mas Davi não havia procedido desse modo. Devemos ter em mente que não pode haver verdadeira amizade entre o justo e o ímpio. Jesus foi amigo de pecadores, não somente os recebeu, mas também comeu e bebeu com eles. Porém, em momento nenhum abriu mão da sua lealdade a Deus, ou deixou-lhes de falar do pecado e da necessidade do perdão. Davi declara que não fora cúmplice de enganadores e fingidos. Ele detestava a súcia ou o ajuntamento dos malfeitores,
isto é, daqueles que se reúnem com objetivos perversos. Com isso, Davi não está dizendo que ele vivia isolado do mundo real, mas sim que ele escolheu não se contaminar com esse mundo. O grande cuidado para evitar as más companhias é uma boa prova da nossa integridade e um bom meio para nos mantermos nela. Nos versículos 4 e 5, Davi lista 4 tipos de pessoas com que ele não se associava. Homens falsos, no versículo 4, literalmente homens vãos. Descreve pessoas enganosas ou falsas, isto é, aqueles que são impostores. No versículo 4 ainda, dissimuladores ou hipócritas, literalmente significa aqueles que se escondem. Descreve uma pessoa fingida que age de tal forma a ocultar os sentimentos, motivações ou comportamento que são inaceitáveis. Thomas Adams diz que os dissimuladores ou hipócritas são um anjo por fora, mas um demônio por dentro. Suas palavras fingidas e as suas obras destrutivas falam muito e fazem pouco. Ou como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, são aqueles que, tendo a aparência de piedade, negam a eficácia dela. No versículo 5, nós vemos malfeitores, literalmente ser mal. Descreve alguém que faz o mal deliberadamente. Ainda no versículo 5, temos ímpios, literalmente culpados ou perversos. Descreve alguém que é caracterizado pela maldade e impiedade. A súcia ou ajuntamento dos malfeitores precisa de nosso testemunho, mas é com a congregação dos justos que compartilhamos a nossa adoração. Davi era um homem equilibrado, detestava o pecado, mas amava as coisas de Deus. Ele não se ajuntava com os ímpios em comunhão, nem participava dos seus conselhos perversos. Ao longo da história, tanto de Israel quanto da igreja, sempre houve uma súcia ou ajuntamento de malfeitores, no meio da congregação dos verdadeiros adoradores, isto é, o joio no meio do trigo e os lobos em pele de ovelhas. C.S. Lewis disse que de todos os homens maus religiosos são os piores. Davi não se limitou, contudo, a se manter separado dos perversos. Ele também se separou para Deus, ou seja, dedicou sua vida ao Senhor. Antes de se aproximar do altar do Senhor, certificava-se que suas mãos estavam livres de pecado e de contaminação. O altar de Deus aqui representa a própria presença do Senhor. No versículo 6, Davi declara: lavo as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Aqui, Davi se declara publicamente inocente das acusações levantadas contra ele. A expressão lava as mãos é uma metáfora para uma vida reta, é um símbolo expressivo da purificação do pecado. Lembra o lavar dos sacerdotes quando se aproximavam do altar para ministrar a sua adoração sacrificial. Os sacerdotes, a fim de realizar os sacrifícios no altar de Deus, tinham de se purificar por meio da lavagem das mãos e pés na bacia de bronze que estava ali, a entrada do altar, a entrada do santuário. Só então podia se aproximar do altar. Isso nos lembra que todos quanto recebem a Cristo, recebem a purificação dos seus pecados pelo sangue de Jesus. De modo que, como diz Hebreus 4,16, podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Purificado dos seus pecados, então, Davi pode entrar na presença de Deus para, como diz o versículo 7, entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Como um adorador purificado, Davi participa na adoração pública com grande entusiasmo. Para ele, o culto não era um ritual monótono a ser suportado, mas uma oportunidade para entoar os louvores sinceros e proclamar jubilosamente todas as maravilhas de Deus. Charles Swindoll
diz que há uma grande tentação de nos esquecermos de dar graça a Deus pelo privilégio de sermos o exemplo do Senhor para outros quando somos injustiçados. Quando suportava a justiça, Davi olhava para cima em adoração. O teste crucial de dar graças em tudo dá-se quando sofremos injustiça. Esse é o teste supremo da nossa atitude de gratidão. Porém, frequentemente reclamamos por nossos problemas para qualquer um que queira escutar, mas expressamos a nossa gratidão a Deus a sós. Seria muito melhor se fizéssemos o oposto, isto é, se reclamássemos reservadamente e louvássemos a Deus publicamente, como Davi, que tornou audível a sua voz de gratidão a Deus. Nos versículos 8 a 12, nós temos uma oração por intervenção. Nos versículos 8 a 12, Davi apela diretamente ao Senhor por intervenção a seu favor contra aqueles que o acusavam falsamente. Visto que Davi vivia em retidão diante de Deus, ele pede que seja salvo da destruição reservada para os perversos e que Deus seja misericordioso com ele. Seu desejo é continuar andando em integridade e adorar o Senhor publicamente. No versículo 8, Davi faz uma notável declaração que inspirou muitos hinos e cânticos de louvor na história da igreja. Ele diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. A tradução desse versículo, feita por James Moffat, é notável e bela. Ele diz: amo os recintos da tua casa, a mansão da tua majestade. A expressão eu amo faz contraste com o aborreço no versículo 5. Ambas as palavras denotam fundamentalmente uma escolha e ação adequada, e não mera emoção. A palavra habitação ou morada pode ser interpretada como céu. No entanto, Davi muito provavelmente está se referindo à habitação terrena de Deus, o tabernáculo ou o santuário, onde estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Ali estava presente a glória de Deus, que normalmente se refere à sua automanifestação através dos seus atributos revelados e demonstrados. Assim como Davi, a felicidade do crente não provém da associação com o mundo, mas de estar na casa de Deus, onde habita a presença e a glória do Senhor, e onde podemos estar juntos com os irmãos na fé, que andam na verdade divina. Uma vez que Davi havia se recusado a andar com os malfeitores desse mundo, ele pede que seja poupado do destino deles. No versículo 9 ele pede: não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Os ímpios são prematuramente cortados por intermédio da morte. Davi não pede que a morte seja afastada dele, mas que ele seja salvo do castigo reservado para os perversos. No versículo 11, Davi contrasta seu caráter e seu destino com o dos ímpios. Ele diz: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Outros podem ter escolhido viver no pecado e na rebelião, mas Davi diz: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Davi então pede para que Deus o livre dos seus acusadores e seja misericordioso para que ele possa continuar andando em integridade. No versículo 12, Davi conclui o seu salmo afirmando: o meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Nesse versículo, a inocência de Davi é estabelecida. O seu pé está firme, isto é, sem vacilar. A expressão terreno plano vem de uma única palavra hebraica que significa basicamente lugar plano, planalto. Transmite a ideia de um lugar alto, plano, com um amplo alcance de visão e livre de tropeços. Aqui é usada como uma metáfora para falar da estabilidade pessoal e de um correto relacionamento com o Senhor. Porque Davi estava firmemente em pé, em terreno plano, ele não seria abalado. Por isso, ele iria bendizer e exaltar ao Senhor publicamente. Assim, o salmo que começou com uma nota de confiança, termina com uma nota de louvor. E concluindo,
Davi conhecia a dor aguda do tratamento injusto. No entanto, as características que ele apresenta nesse salmo não são de uma pessoa amargurada, revoltada ou desejosa de vingança, mas sim de um homem que teme a Deus e que sabe que ao Senhor pertence a vingança. As qualidades apresentadas por Davi nesse salmo fazem contraste com a atitude dos seus acusadores, que eram homens falsos e dissimuladores. As qualidades de Davi são integridade, no versículo 1 e 11, isto é, ter o caráter completo, mente e coração, inteiramente consagrados ao Senhor. Segunda qualidade, lealdade, no versículo 3, Davi estava cercado de homens falsos e dissimuladores, mas ele escolhe andar na verdade, em lealdade a Deus e ao seu próximo. A terceira qualidade é pureza, no versículo 6. Ele lavou as suas mãos na inocência, ou seja, havia se purificado não com água, mas por meio do arrependimento que produz perdão, como diz Provérbios 28:13. A quarta qualidade, devoção, vista no versículo 7 e 8. O amor de Davi aponta para Deus e para o culto ao seu nome, mostrando que não é possível amar verdadeiramente a Deus sem desejar prestar-lhe verdadeira e jubilosa adoração, no local e do modo determinado pelo próprio Deus para esse fim. Davi começa o salmo dizendo: tenho andado na minha integridade, e termina dizendo: ando na minha integridade. Alguns podem imaginar que Davi ostenta aqui um orgulho espiritual, mas esse não é um sentimento característico de Davi em seus salmos, porque ele sempre atribui a Deus a sua retidão de vida, como demonstra a parte final do versículo 1, onde ele diz: confie no Senhor sem vacilar. É importante dizer que o autor do Salmo 26 é o mesmo do Salmo 25, isto é, Davi. No Salmo 25, ele confessa muitas vezes ser pecador e pede que Deus não se lembre dos seus pecados da juventude e das suas transgressões. Porém, no Salmo 26, ele proclama repetidas vezes a sua retidão. Ele diz que vivia em integridade, que continuamente seguia a verdade e que tinha lavado as suas mãos na inocência. Para muitos pode parecer contraditório, mas como bem destaca Alben Len César, não há nada de estranho na dupla experiência do salmista. Nós também somos assim. Acertamos e erramos. Erramos e acertamos. Um dia confessamos com convicção e entusiasmo que Jesus é o Cristo de Deus. E dias depois, declaramos sem inibição que não o conhecemos. Estamos prontos para ir com Jesus para a prisão e para a morte. Mas na hora do aperto, o deixamos sozinhos e fugimos. Hoje, a vida continuamente vitoriosa é mais uma meta brilhante do que uma bonita história. Quando, porém, trocarmos de corpo e de ambiente, seremos tão perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. John Newton, pastor anglicano do século XVIII, ex-traficante de escravos e autor do famoso hino Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa, responde a esta aparente contradição numa frase. Ele diz: não sou o que devo ser. Não sou o que quero ser. Não sou o que um dia espero ser. Mas, graças a Deus, não sou o que fui antes. E, pela graça de Deus, sou o que sou. Que Deus abençoe todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.